Minha saudação fraternal aos pastores Luiz e Sandra Pedroso. Igual saudação aos pastores Gilson Bétega e Jorge Gonçalves, nossos incansáveis cooperadores na causa do Evangelho empreendida por esta igreja. A vocês, amados irmãos e irmãs, verdadeiras colunas que sustentam a razão de ser desta igreja, a paz. A nossa lição de hoje tem como título Princípios Bíblicos Permanentes e Atuais. E começamos perguntando ao seu autor, nosso querido amigo e pastor Roberto Monteiro do Castro, quais são esses princípios e, ao mesmo tempo, permanentes e atuais? A resposta está na revista e é para ela que nós vamos nos socorrer. E já de início, encontramos que a Bíblia é a nossa bússola no caminho da espiritualidade. É verdade. Como é incrível que ela, a Bíblia, escrita por diversos autores ao longo de séculos e séculos, absolutamente correta na comunicação dos princípios fundamentais para a nossa vida. E quando nos tergiversamos de seus ensinamentos, é ela mesma, a Bíblia, que nos apruma na sublime relação de criatura e Criador. Fantástico! Observem que ao longo da história de milhares de anos, algumas experiências pontuais e culturais próprias da época ficaram na história. Entretanto, as verdades morais e espirituais, datadas desde o Jardim do Éden, permanecem até o dia de hoje. São princípios, e princípios são imutáveis. E a Bíblia registra fatos além dos registros históricos. Isto mesmo, registra também princípios, mas no final, o que significa esta palavra princípio? Encontrei esta explicação. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Vamos esmiuçar mais esta lição, que, aliás, está na esteira das últimas muito profundas. O primeiro ponto a destacar como um dos princípios bíblicos e permanentes é a justiça de Deus. Primeiro vamos entender o que significa a palavra justiça. E é o dicionário de Wikipédia Livre que nos vai ensinar. Justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Por exemplo, etimologicamente, este é um termo que vem do latim. Justitia é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Disso depreende que, onde há justiça, há ordem e progresso. Sem justiça, sem lei, sem ordem, sem proteção policial, sem exércitos, certamente a anarquia social seria estabelecida em grande vulto. Mesmo que a justiça humana tenha, evidentemente, suas falhas, a Constituição, sua ação equilibrada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário são fundamentais. Vamos evocar um episódio histórico e bíblico. Quando Israel tomou posse da terra de Canaã como herança prometida por Deus através de Abraão, e que foi Deus, o que foi que Deus fez? Levou Moisés até o Monte Sinai e deu-lhe as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos.
Isto nos leva a analisar que o homem, como pessoa ou em grupos, não tem condição de praticar a justiça, mesmo sendo ela um princípio. É preciso algo escrito, que se torna lei e aferidor da sua conduta e pilar da justiça na sociedade. Mesmo entre os seguidores de Yahvé, sim. Mesmo entre os cristãos salvos por Jesus, sim. É por isso que consideramos a Bíblia como regra de fé e conduta. A lei determina o padrão de justiça e as possíveis penas decorrentes da quebra dessas regras estabelecidas. Essas regras podem ter sido ditadas por Deus ou elaboradas pelos homens. Interessante observar a redação do autor, pastor Roberto. Os fariseus, saduceus, escribas, enfim, os religiosos nos dias de Jesus, eram portadores da caneta para transmitir a justiça divina. Entretanto, era importante não somente transmitir, mas também vivê-la. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos e logo no início, capítulo 1, versículo 17, ele menciona: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isto significa que quem vive e pratica os princípios vividos e ensinados por Cristo, a justiça lhe recompensará com a sua justificação. Outro exemplo está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê, quem rejeita o Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isto é matemático, é a lei da física. A toda ação corresponde uma reação em igual intensidade. Isto é, creu e confessou, resultado, salvação. Ao contrário, não creu, resultado, condenação. Entenderam, portanto, o que é a justiça divina? Muitas vezes ficamos com medo e ainda usamos esta expressão num tom ameaçador. Tome cuidado com a justiça divina. Ora, mas precedendo a justiça divina, tem toda a manifestação de amor de Deus para com a nossa justificação, com a nossa salvação, com a nossa libertação. O segundo ponto básico desta lição diz respeito ao amor de Deus. Como é gostoso ler este texto do apóstolo Paulo registrado em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sem mérito algum, vivendo de acordo com nossas paixões, Deus já nos amava. E a prova do amor de Deus não está aferida na paixão humana ou na paixão carnal, embora esta última nós a entendemos como sentimento comum e necessário na vivência entre marido e esposa. Entretanto, o amor de Deus foi conhecido porque foi manifesto na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esse amor vivido e ensinado por Jesus vai muito além da esfera teológica. Entretanto, e um fato curioso, há psicólogos e terapeutas que estudam com zelo a pessoa de Deus e seu grande amor. Augusto Cury é um deles e foi feliz na elaboração de uma de suas obras denominada Os Segredos do Pai Nosso. Em resumo, do excerto feito pelo nosso autor sobre esta obra.
Deus tem um relacionamento saudável com seu próprio ser, uma autoestima elevadíssima, ama a si mesmo e por isso pode amar o seu próximo. Como é onipresente, abraça toda a humanidade. Deus nos ama com um amor prático. Como assim? Permitiu o sacrifício de seu próprio Filho em nosso benefício. Ele morreu por todos nós. E a fim de mostrar o que nos estaria reservado como resultado da justiça de Satanás, temos a morte como pena capital. A dor física, emocional e espiritual de Jesus Cristo na cruz do Calvário ecoou nos céus e no coração de Deus Pai, quando Deus disse: "Este é meu Filho amado, nele me comprazo." Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. A prova? Sua ressurreição já no terceiro dia. Reflita agora, a dor de Jesus foi a dor do Pai. Depois destas duas análises, creio que já estamos suficientemente preparados para estudarmos a terceira parte da lição, que trata do caminho da adoração. Tenho para mim que a adoração não se restringe a um momento só de devoção e entrega total para a meditação. A adoração é uma realidade dinâmica. Não é somente uma posição sedentária e estática, como alguns religiosos de outras seitas lá no Extremo Oriente fazem e praticam. Nesta nossa jornada, encontramos várias pessoas com suas próprias opções e maneiras de viver. Uns, entretanto, optam por viver uma vida simples. Para esses é o suficiente. E nesta esteira da sua simplicidade, adoram a Deus. Outros já são mais ambiciosos e materialistas, estão dispostos e apegados aos bens materiais. Não é errado, mas fico alerta. Não nos esqueçamos da adoração a Deus. Afinal, é uma questão de mérito divino. A adoração é um estilo de vida, passa a fazer parte da sua vida. Talvez você se pergunte: como posso fazer isto? É simples. Vou passar para você as dicas do nosso redator. 1. Reconhecer e crer na existência de Deus. 2. Entender que Ele é Criador, Senhor e Pai. 3. Perceber que Jesus Cristo é o mediador entre nós e o Pai. 4. Ser constantemente gratos pelo amor de Deus. 5. Consagrar nossos lábios para louvor e glória a Deus. Cremos que é isto que Jesus queria ensinar à mulher samaritana, quando falou sobre os verdadeiros adoradores. Importante, este modus vivendi não tem a ver com religiosidade, raça, cor, sexo. Tem a ver, sim, com um coração sincero e puro. Foi isto que Jesus propôs àquela mulher samaritana. Mudança de vida. O pastor Roberto remete-nos a uma nova reflexão feita por Augusto Cury sobre esse episódio de Jesus com a mulher samaritana. O rápido diálogo de Jesus chocou a inteligência da mulher samaritana. Ela ficou extasiada e confusa diante desse homem enigmático. Ele tinha sede biológica e ela tinha sede psicológica. Ele pediu-lhe água e quando Jesus lhe dirige a palavra, disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. E imediatamente ela pediu: dá-me de beber dessa água. O que ela pediu? Ela pediu prazer, conforto, comodidade. Dá-me de beber dessa água. Entretanto, a água que Jesus lhe oferecia era o Espírito Santo, que a tudo esclarece. O caminho da salvação vai
invariavelmente, passar por nossa intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso culto é constante e não depende de local. Pode ser em qualquer lugar ou situação. O que não pode faltar em nossa vida de adoração e em nosso culto é o temor do Senhor. Seja fiel até a morte. Prossiga para o alvo da perfeição. Daí então, vamos nos unir aos anjos, querubins, serafins e aos anciãos naquela real e eterna adoração. Pense nisto e que Deus lhe ajude e receba do meu irmão e irmã a melhor adoração que somente ele merece.